O balanço que se faz do ano é um balanço de muito trabalho, de muita luta, de muito enfrentamento, né? É, eu acho que dá para a gente destacar alguns pontos aqui. Um deles, acho que não tem como, é o ponto mais importante, que envolve a questão salarial dos trabalhadores, é a questão da campanha salarial, né? Que, na verdade, ainda não se encerrou sinceramente, não existe expectativa nenhuma de se encerrar essa negociação, pelo fato da intransigência do próprio Sintex, do Sindicato Patronal, que ao longo desses últimos anos, eles vêm insistindo, né, principalmente pós-reforma trabalhista de 2017, essa reforma que foi um retrocesso para a classe trabalhadora de uma maneira geral, que tirou muitos direitos, né? Enfim, que mudou muitas normas na legislação trabalhista, né? E inclusive uma delas que trata da questão da ultratividade, que são os direitos que os trabalhadores têm dentro da convenção coletiva. A reforma ela acabou com a ultratividade, né? O que é a ultratividade? Você tem um acordo coletivo, uma negociação coletiva, e você não consegue encerrar ela ou renovar esse acordo, as cláusulas elas continuam valendo, né? E a ultratividade acabou com isso. Então, se você não consegue chegar num acordo, de alguma forma essas cláusulas elas não estão vigentes, né? Então, eu digo assim, a faca e o queijo está na mão do outro lado, está na mão da classe patronal, né? Porque, na verdade, a reforma ela foi feita a pedido deles e para eles, né? Isso ficou muito claro naquela ocasião. Então, com relação à campanha salarial, que é o ponto mais importante aqui, né? A gente está nesse impasse porque eu acho que eu já comentei isso aqui em outros momentos, a gente tem uma cláusula muito importante para os trabalhadores que trata da questão da terceirização, né? Quando a gente fala da questão da terceirização, a gente fala da terceirização na atividade fim, dentro das empresas, dentro da área produtiva. Nós não estamos discutindo terceirização em atividade meio, que é vigilância, portaria, refeitório, limpeza, conservação. Não é essa a questão. É na produção em si. Área produtiva, dentro da produção, no chão de fábrica, né? E a gente tem uma cláusula que ela não permite a terceirização dentro da produção. E ao longo desses 7 anos, que devem virar 8 agora, o Sintex insiste de todas as maneiras de que eles só vão fechar a negociação retirando essa cláusula. E para a gente está muito claro de que a questão da terceirização, ela piora ainda mais a relação de trabalho. A gente sabe a gente teve experiências muito negativas na nossa categoria, e é bom quando a gente fala de fatos, né? Teve uma empresa, por exemplo, que fez contratou, acho que eram 40, 50 trabalhadores terceirizados, porque daí você tem um intermediário lá no meio, né? Uhum. E aí o que aconteceu? Nós vamos encerrar o contrato. Esses terceirizados, eles saíram com uma mão na frente e outra atrás, eles não receberam as verbas rescisórias pagas, não receberam o seu depósito do fundo de garantia, ou seja, ficaram à mercê, né? E tem uma outra questão muito importante que a gente tem que destacar aqui, que esses trabalhadores eles são tratados, lamentavelmente, o que não deveria acontecer, eles são tratados de uma forma diferenciada dentro das fábricas. Por exemplo, essa mesma situação que eu comentei, né, esses trabalhadores terceirizados não podiam usar o refeitório da empresa. Então, eles tinham que sentar na calçada para comer, enquanto os outros utilizavam-se do refeitório. Então, tem algumas questões que são inadmissíveis, né, nos dias de hoje. Não pode admitir isso de maneira nenhuma. Então, acho que esse é o ponto principal, é a questão da terceirização. Nós, sempre com o intuito de fechar a negociação, nós apresentamos esse ano a 6ª redação para superar a questão da terceirização, para que a gente consiga achar
alguma forma de dar alguma segurança a esses trabalhadores, né? E, lamentavelmente, né, pela intransigência do sindicato patronal, eles não aceitam de maneira nenhuma. Ou tira a cláusula, né, ou não se assina a convenção coletiva. Então, está nessa questão. E só mais um ponto para fechar aqui a questão da campanha salarial. Eu acho que é importante a gente falar sobre a questão do reajuste, né? Porque na nossa data base, que é setembro, a inflação, o INPC, ela fechou em 3,71 e a orientação do próprio sindicato patronal é de repassar apenas a reposição das perdas, que, vamos lá, quem vai no mercado, quem paga as contas, quem paga água, paga energia, né? Sabe que a realidade não é essa, né? E a gente tem clareza disso, né? Então, o que acontece? Eles orientaram apenas para reposição, enquanto isso, o Sindicato dos Trabalhadores, nós, Sintrafit, junto com os trabalhadores, encaminhado em assembleia, estamos reivindicando 8,71, ou seja, reposição das perdas mais um aumento de 5%. E aí fica muito claro que essa intransigência ela vem por parte do sindicato patronal e as empresas que são ligadas ao sindicato patronal. Por quê? Porque como não fecha a negociação lá, a gente procura as demais empresas de forma individual. E a gente fechou muitos acordos, mantendo todos os direitos, que são 50 cláusulas, renovando o acordo, e inclusive negociando aumentos salariais acima da inflação, né? E a gente tem casos, e esses casos a gente está até divulgando para a categoria no informativo, que a gente está entregando agora, de empresas que a gente conseguiu negociar a reposição das perdas, 3,71 mais 5% acima da inflação. Ou seja, tem empresas que a gente fechou 8,71 de reajuste, empresas com 7, com 6, com 5,5. Então, tem uma infinidade de negociações acontecendo, né? E a gente está fechando esses acordos, né? Individualmente, no caso? Individual em cada empresa. Claro que as empresas grandes ligadas ao sindicato patronal Sintex é muito difícil, porque eles são fechados, né? E eles que entre eles combinam aonde consegue chegar e não, mas as demais empresas, por isso que não dá para generalizar, né? Por isso que não dá para generalizar. Tem empresas que você pode sentar, conversar, negociar, você consegue avançar e consegue fechar o acordo. Então isso é positivo. E a gente vem trabalhando nessa questão, né? E para finalizar agora, a questão do reajuste salarial, né? Como eu havia falado, a orientação do sindicato patronal a reposição de 3,71, eles passaram um comunicado para as empresas, e a reivindicação dos sindicatos trabalhadores é de 8,71. Então, algumas empresas, né, alguns empresários reuniram os trabalhadores e falaram que não podia dar mais do que 3,71. Isso não é verdade. A orientação saiu do próprio Sintex e eles que estão batendo nessa tecla de 3,71. As empresas estão abertas para negociar diretamente com o Sindicato dos Trabalhadores, com o Sintrafit, e com certeza a gente senta e consegue chegar numa negociação que atenda a necessidade, né, a reivindicação dos trabalhadores, né? Então, eu acho que esse é um ponto bem importante, tá, Jorge, que a gente precisava destacar aqui, que é a campanha salarial que não se encerrou. Essa campanha salarial ela já está permanente há muito tempo e vai continuar permanente até que a gente consiga, de fato, fechar essa negociação mantendo todos os direitos dos trabalhadores. Lembrando sempre que ela continua ainda em discussão com o sindicato patronal, as empresas que são filiadas ao sindicato patronal. Com as empresas que não são filiadas, as negociações estão avançando e se chegando a um acordo comum, né? Bom para os dois lados nesse sentido. Quanto à questão da terceirização, qual é a alegação do sindicato patronal para a retirada imediata dessa cláusula? Então,
as redações que nós apresentamos, Jorge, elas são redações, por exemplo, é que a grande questão da discussão da terceirização é a representatividade desses trabalhadores. Os trabalhadores, a partir do momento em que eles são terceirizados, eles fazem prestação de serviço, eles não são mais representados por nós, pelo Sintrafit. Eles são representados por um outro sindicato que a gente não sabe nem onde fica, né? Uma época a gente soube que era um sindicato estadual, tem uma salinha lá em Florianópolis, ou seja, esses trabalhadores vão ficar à mercê, né? Sem piso salarial, sem um mínimo de direito, e a gente não pode aceitar isso de maneira nenhuma. Então, as empresas, elas alegam, o Sintex principalmente, né, que está na mesa de negociação, alega de que eles não podem aceitar colocar alguma coisa dentro de uma convenção coletiva que a legislação permite. Ora, existem outras coisas que a legislação não permite e eles querem que beneficie eles. Então, quando beneficia o trabalhador, não pode. Agora, quando beneficia eles, pode. Porque a legislação ela fala sobre o negociado sobre o legislado. Então, o que se negocia entre os sindicatos, sindicato trabalhadores e sindicato patronal, é lei e tem que ser respeitado. Então, fica muito clara essa questão, né? Enquanto é benefício para o patrão, pode. Quando é para os trabalhadores, então não pode, né? Então, a pendência nas negociações com o sindicato patronal estaria no reajuste salarial. O sindicato patronal se limita ao repasse da inflação, 3,71% pelo INPC de setembro. O sindicato dos trabalhadores pede um ganho real de 5%, e aí criou-se um impasse que não, até agora, pelo menos, não teve solução. E também da obrigatoriedade do patronal exigindo a retirada da cláusula que proíbe a terceirização na produção das empresas, né? No setor de produção das empresas. Isso faz com que essa negociação vai se arrastando e não chega a uma conclusão. Enquanto isso, esse repasse, pelo menos das perdas salariais, que é com a inflação, ele não é realizado? Ele foi realizado. Ele foi realizado. Ele foi realizado. Uma diferença que pode vir a ser negociada é que daí deveria ser repassado aos trabalhadores. Né? Isso, exatamente isso, Jorge. A orientação do próprio sindicato patronal foi do repasse de 3,71, mas isso está muito aquém da reivindicação dos próprios trabalhadores, né? Então, enquanto a negociação não se fechar, né, os trabalhadores receberam essa reposição das perdas, né? Mas as negociações continuam, a gente está fazendo o nosso trabalho em portas de fábrica, conversando com os trabalhadores, negociando com as empresas para que a gente possa avançar e que a gente chegue num determinado momento em que a gente possa, de fato, fechar essa negociação, porque é importante para todos, é importante para os trabalhadores, é importante para o sindicato dos trabalhadores e é importante para o sindicato patronal também, né? E aí a gente fica batendo numa tecla que é uma questão que trata única e exclusivamente da terceirização e que precisa ser superado. Agora, nós não podemos permitir de maneira nenhuma um retrocesso, né, aos trabalhadores da nossa categoria que piore ainda mais as condições de trabalho, né, de salário e de vida desses trabalhadores, né? Estou conversando com Carlos Maschi, presidente do Sintrafit. Já falamos sobre a negociação com o patronal da database da categoria, né? Que está travada. Por quê? Porque o patronal não aceita a cláusula que proíbe a terceirização no setor de produção das empresas. E isso gerou um impasse. Outro impasse está na reposição salarial. Patronal acena com reajuste apenas do repasse do INPC, enquanto os trabalhadores querem um ganho real. O INPC é de 3,71%, né? Medida em setembro, que é a data base da categoria, que já teria sido repassado por umas empresas, e o sindicato luta por um ganho real de 5% de reajuste nos salários e negocia isso ainda em andamento, né? Então as negociações da data base ainda estão seguindo.
Mas nós temos outros assuntos para explorar com o Carlos Maschi também, né? Tem a discussão, Carlos, da escala 6x1, né? O fim da escala 6x1 discutida no Congresso Nacional. Qual é o impacto disso na indústria têxtil aqui da região? Bom, Jorge e ouvintes, o impacto da escala 6x1 ela é muito grande na nossa região. Recentemente, eu e mais um assessor jurídico do sindicato, a gente esteve presente numa atividade em Florianópolis, inclusive convocada pelo próprio Ministério do Trabalho, aqui pela Superintendência do Estado, aonde tinha representantes de trabalhadores e representantes patronais para discutir questão de negociação salarial. Por que eu estou falando isso? Porque lá foi abordado, né, rapidamente, de uma forma muito breve, essa questão da escala, e foi passado um número que, inclusive, a gente vai verificar, vai ver a fonte disso, mas que 82% dos trabalhadores do estado de Santa Catarina estão na escala 6x1. Na nossa categoria aqui, eu posso te dizer, Jorge, assim, ó, que 90%, e eu estou falando de uma imensidão de mais de 20 mil trabalhadores, 22 mil trabalhadores, na nossa região aqui, que pega Blumenau, Gaspar e Indaial. 90% desses trabalhadores estão na escala 6x1. E aí você pega outros ramos, vamos lá, ramo gráfico, metalúrgico, próprio comércio, enfim, muitos trabalhadores estão dentro dessa escala 6x1. O nosso sindicato já vem atuando há mais de 10 anos pelo fim dessa jornada. E a gente tem conquistas ao longo desses últimos anos. Inclusive, a gente tem... porque o projeto em si, o fim da escala 6x1 é redução de jornada sem redução salarial para que as pessoas tenham mais tempo, né, para descanso, etc, etc. E aí, a gente já tem isso em algumas fábricas, inclusive fábricas grandes, que a gente chama aqui do sábado livre. Mas aí, se você for olhar, eu posso dar aqui alguns exemplos, inclusive de fábricas grandes, que a gente tem essa conquista. Todas elas tivemos redução de jornada sem redução salarial. São elas Kremer, Altenburg e Hering. Eu vou dar um exemplo de como é que são essas jornadas aqui. Na Altenburg e na Hering, ele ainda continua sendo uma jornada 6x1 por 2 semanas. Por quê? Os trabalhadores do primeiro e segundo turno trabalham um sábado, folgam um outro. Trabalham um, folgam um outro. Então, ele ainda tem a jornada 6x1. E o pessoal do terceiro turno, eles também têm por 2 semanas, porque eles trabalham uma semana, um domingo sim, outra semana, um domingo não. Então, veja só, eu dei exemplo de 2 que a gente já tem um avanço da redução, mas ainda se aplica a jornada 6x1. Na Kremer, é um pouquinho diferente, é um pouquinho melhor para os trabalhadores. Também tem uma redução de jornada, acho que são 42 horas semanais nessa empresa. Lá os trabalhadores têm 7 semanas, eles têm a escala 5x2, trabalha de segunda a sexta e fica 7 sábados em casa, e aí uma semana tem a escala 6x1, que trabalha de segunda a sábado. Então, fica 7 em casa, trabalha 1. Fica 7 em casa, trabalha 1. Ou seja, eu dei 3 exemplos aqui, mas as 3 empresas, mesmo que a gente tenha avançado na questão da redução, ainda tem a jornada 6x1. Agora, falando um pouco do projeto, porque acho que é um tema que está super atual e me parece, porque muitas categorias vêm discutindo isso ao longo dos anos. Isso não é uma coisa que se criou agora e que foi apresentada agora e é uma... Não, eu acho que se furou a bolha, né? E realmente se chamou a atenção para a vida das pessoas, dos trabalhadores, né? Imagina, você tem 6 dias de trabalho e tem 1 de descanso, a pessoa não consegue nem respirar. Né? Então, assim, e fora a pressão que
que é exigida dentro do local de trabalho, né? A gente tem relatos todos os dias de trabalhadores que vêm ao sindicato fazer denúncias, enfim, né? Mas é um tema muito importante. Eu acho que chegou o momento da gente realmente fazer essa discussão a nível nacional e que a gente possa avançar aqui no Brasil também, como a gente avançou, como já se avançou em outros países do mundo que reduziram a jornada de trabalho, né? E que é uma falácia, e aí eu falo da classe empresarial, dos patrões, é uma falácia dizer que as empresas vão quebrar, né? As empresas que nós fizemos e reduzimos a jornada, nenhuma delas quebrou, muito pelo contrário. As pessoas vêm trabalhar mais descansadas, elas têm mais tempo de lazer, elas têm mais tempo para aproveitar com a sua família, para fazer um passeio, elas têm mais tempo para aproveitar a questão cultural, ir para um cinema, ir para um parque, né? Fazer realmente aquilo que é bom para o ser humano, né? Que é poder viver, né? Então, assim, todas as empresas, né, todas as empresas que a gente tem redução, a gente só escuta elogios. E todas as empresas, se você for olhar a produtividade das empresas, só aumentou, né? O lucro, o faturamento das empresas só aumentou. Então, assim, essa questão é um tema muito importante. Agora, aí é um entendimento nosso como Sintrafit, como sindicato têxtil, que não adianta a gente só esperar isso ser debatido lá pelo Congresso, pelo Senado, em Brasília. É o momento agora dos trabalhadores se conscientizarem de uma maneira geral, entenderem que isso é bom para eles. É bom, a gente precisa discutir isso, precisa avançar. O projeto que foi apresentado lá é um projeto de 4x3, trabalha 4, folga 3 e 36 horas semanais, né? Não tem como a gente dizer o resultado final desse projeto, se vai passar, se não vai passar, se vai ser dessa maneira ou não vai ser. É muito prematuro falar. Agora, os trabalhadores têm que entender que lá na Constituição de 88, isso é principalmente para os jovens, né? O pessoal com mais experiência dentro das fábricas sabe, lá atrás se trabalhava 48 horas semanais. Conseguimos reduzir na Constituinte de 88 e se passaram muitos anos e eu acho que agora está no momento da gente discutir e avançar nessa questão. Às vezes tem algumas questões que a gente acaba escutando e que, lamentavelmente, né? Claro, cada um tem o seu interesse, os trabalhadores têm o interesse deles em ter melhores condições de vida, melhores salários. Isso é um direito do trabalhador. E a classe patronal, obviamente que o objetivo deles é produzir mais, vender mais e ter mais lucro. E os interesses são antagônicos, e isso sempre foi, a história da relação de trabalho foi assim, né? Agora, não dá para se admitir dizer que as empresas vão quebrar. Não dá. Por quê? Foi a mesma fala que se fez quando se implantou o 13º, quando se criou férias, né? Então, quando reduziu de 48 para 44 horas semanais, então, isso é uma realidade. Eu acho que é um momento agora que a gente tem que discutir, a gente tem que avançar, né? E só mais uma questão para fechar esse tema aqui, que eu acho que é muito importante. E aí a gente sempre tem que ser muito atento, né, com o que se fala, com o que se lê, né, porque de um lado você vai escutar, daí eu falo da classe empresarial, vai dizer que vão quebrar, né, que isso está sendo tratado sem discutir com eles, né. Agora, lá na reforma trabalhista de 2017, a reforma trabalhista não foi discutida com os trabalhadores, que era prejudicial para os trabalhadores. Ela foi enfiada de goela abaixo por um Congresso, por um Senado, que, na sua grande maioria, é representado pela classe patronal, né? Então, assim, eles aprovaram aquilo ali, enfiaram aquilo ali em 2017 de goela abaixo, que prejudicou os trabalhadores. Então, não dá para a gente aceitar ver assim, quando é do interesse das empresas, aí não pode, né? Agora, quando é do interesse dos trabalhadores, aí não pode, não é aceitável isso. Acho que tem que se ter maturidade, negociar, discutir e avançar nesse ponto, porque o que fica claro
com essa jornada é o adoecimento dos trabalhadores, e isso seja por esforço repetitivo, seja por doenças, pelo cansaço do dia a dia, pelo estresse dentro das fábricas, doenças relacionadas, doenças mentais dos trabalhadores, distúrbios mentais. Então, eu acho que tem que sim avançar. O nosso sindicato está apoiando todas, né, o Sintrafit está apoiando todas as frentes que estão discutindo, que estão organizando os trabalhadores, para que, de fato, a gente possa avançar nisso. Agora, não adianta só achar que o sindicato e lá em Brasília eles vão resolver. Tem que ter movimentação dos trabalhadores, tem que ter movimentação popular, trabalhador na rua, exigindo dos parlamentares, exigindo, né, dos deputados, dos senadores, que a gente avance nessa pauta muito importante dos trabalhadores. Todo mundo tem que se conscientizar e participar. E escutar os chamados do sindicato. Quando chama para as atividades, para as mobilizações, é importante os trabalhadores participarem. Acho que é isso, Jorge. Para fechar aqui nosso papo de hoje, a questão da Coteminas, né, que ganhou muito destaque durante esse ano aqui na nossa região. Como é que está essa situação? Muito bem, Jorge. Esse acho que é mais um ponto muito importante que a gente tem que falar, fazer um balanço sobre isso aqui, né? Voltando bem rapidamente um pouco na história, a gente teve aquela situação da demissão massiva de mais de 800 trabalhadores. No final, nós fizemos um acordo no Ministério Público do Trabalho, onde a empresa, no início, cumpriu o acordo nas primeiras 3, 4 parcelas, e aí depois a empresa não cumpriu mais, e esses trabalhadores ficaram à mercê, né? E aí foi toda aquela organização do sindicato, junto com os trabalhadores, de porta de fábrica, de mobilização, de protestos. Inclusive, nós fomos a São Paulo, e isso foi noticiado aqui na Rádio Itaberá, né, com o espaço que vocês sempre cederam para nós aqui. Nós levamos 3 ônibus de trabalhadores da Coteminas para frente da Fiesp, na Avenida Paulista, e também na sede administrativa da Coteminas, lá em São Paulo, protestando, exigindo que a empresa pague o que deve para os trabalhadores. Então, fruto de toda essa pressão, houve um compromisso por parte da Coteminas que iriam, né, a prefeitura fez um processo de desapropriação, de compra da Associação Artex, que era propriedade da Coteminas, e parte desse valor, né, ele estava alienado a um banco muito grande, conhecido nacionalmente. Então, parte dessa venda da associação, ela está sendo destinada automaticamente para o banco. A outra parte, e aí é fruto dessa luta, dessa exigência pelos direitos dos trabalhadores, ela está sendo destinada diretamente para uma conta judicial vinculada a um processo coletivo do sindicato aqui na Justiça do Trabalho em Blumenau. E aí a prefeitura fechou o pagamento em 20 parcelas, e as parcelas que entraram esse ano, as 9 parcelas, elas somaram um pouco mais de 5 milhões de reais. Então, e aí a gente tem que valorizar quando o poder público ajuda. A gente teve, sim, a prefeitura que antecipou as parcelas desse ano, até o final de 2024 anteciparam, as parcelas pagaram, depositaram na conta judicial, e todo um trabalho da própria Justiça do Trabalho, do Ministério Público, em fazer, né, com que isso se tornasse realidade e que os trabalhadores recebessem. Não resolve o problema dos trabalhadores, mas ameniza um pouquinho, né? E aí, como é que se deu esse procedimento? Como tem esse valor lá, a Justiça, então, a juíza liberou um determinado valor, que no primeiro eram 500 mil reais, ela liberou, e o sindicato está fazendo os pagamentos desses trabalhadores. Então, toda semana, os trabalhadores, todos aqueles trabalhadores demitidos, aqueles que têm direito a receber verbas trabalhistas, verbas rescisórias. Porque daqueles 800, alguns chegaram a receber tudo. Então, não é esse montante. São um pouco mais de 500 trabalhadores que ainda têm valores para receber. A gente está chamando eles, foi liberado 500 mil reais. Em média,
está se pagando R$ 10.500 para cada trabalhador. E isso foi discutido em assembleia e os próprios trabalhadores encaminharam dessa maneira, se pegar esse valor e fazer o rateio de forma igualitária para todo mundo. E aí, fizemos o pagamento dos trabalhadores no primeiro 500 mil, o sindicato prestou conta para a Justiça do Trabalho, para o Ministério Público, verificaram todas as transferências que foram feitas, nome, CPF, enfim. Tudo correto, ela liberou mais R$ 1 milhão. Fizemos novamente, prestamos conta, liberou mais R$ 1 milhão. E essa semana agora liberou R$ 1,5 milhão, que a gente está pagando essa semana. Ontem pagamos 60 trabalhadores, hoje mais um tanto desse, e ainda tem 1 milhão e quase 1,5 milhão lá que ainda vai ser distribuído esse ano. Ou seja, todos os trabalhadores da Coteminas vão receber até R$ 10.500. Só não vai receber esse valor quem tem menos para receber. Mas os que têm acima de R$ 10.500, todos eles vão receber uma parcela de R$ 10.500. Então, ameniza um pouquinho o problema desses trabalhadores. E aí, ano que vem, governo, né, muda o prefeito e tal, vai ter novamente todo o esforço. A Coteminas também ajudou nessa questão, né, de conversar com a prefeitura também, né, e aí a intenção seria novamente essa, ver a possibilidade com a prefeitura de antecipar as outras 11 parcelas que ainda existem lá, para que a gente possa então fazer mais um pagamento para esses trabalhadores. E aí, com esse segundo pagamento, eu acho que a gente conseguiria liquidar aproximadamente 50% das dívidas dos trabalhadores, né? E aí depois tem uma outra discussão. Então, esse dinheiro da associação, ele deve se encerrar ano que vem, com pagamento de mais uma segunda parcela. E aí depois entra na questão da discussão da recuperação judicial, que daí é um trâmite mais demorado e tal, mas a gente teve um avanço muito positivo, isso foi fruto da luta do sindicato junto com os trabalhadores, e os trabalhadores estão saindo muito felizes do sindicato com dinheirinho na conta, para pelo menos poder ter um final de ano, um Natal, um pouco mais tranquilo, porque o final do ano passado, do Natal deles, foi muito difícil. Imagina, a empresa descumpriu o acordo e teve gente que passou muita necessidade e muita dificuldade. Carlos Maschi, presidente do Sintrafit, obrigado pela participação, Carlos. Jorge, a gente que agradece mais uma vez o espaço, a você, a Rádio Itaberá, e a gente está à disposição. Um forte abraço, um feliz ano Natal e ano novo para todo mundo, se a gente não se vê. Obrigado. Conversei com Carlos Maschi, presidente do Sintrafit. Falamos aí sobre o balanço das atividades do sindicato, as negociações da database, o caso Coteminas e a escala 6x1.